Já pensou em acordar de noite em um hospital abandonado? Paredes desgastadas, agulhas e metais enferrujados, camas desfiguradas e descobrir que no fim disso tudo, você não está sozinho naquele lugar. Foi o que aconteceu comigo, há 32 anos atrás. Acordei em um hospital abandonado. Eu não faço ideia de como cheguei ali. Tudo o que lembro é o vazio. Nenhuma imagem, nenhum som, nenhuma sensação. Simplesmente acordei. Meus olhos abriram devagar, sentindo a secura da escuridão antiga. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Poeira, mofo e algo metálico, talvez sangue seco. Tudo era silêncio. Um silêncio denso, desconfortável, sufocante. Me levantei com dificuldade de uma maca antiga, de ferro, com lençóis encardidos. Ao redor, monitores antigos desligados, fios pendurados, lâmpadas fluorescentes presas por um fio, tremendo com o vento, mesmo sem janelas abertas. Era como se o tempo tivesse parado ali há décadas. Meus passos ecoavam pelas paredes largas, o chão rangia, mas o barulho dos meus sapatos era o único som constante. Meu coração batia, forte, não de medo ainda, mas de uma ansiedade instintiva, como se meu corpo já soubesse que algo não estava certo. Pensei que fosse um sonho, me belisquei. Me cutuquei, mas a dor era real. O frio era real. Aquilo não era um sonho. As paredes estavam descascando. Alguns quadros tortos mostravam imagens apagadas de funcionários ou avisos médicos ilegíveis. Portas entreabertas mostravam salas vazias e algumas trancadas de forma suspeita. Nenhuma alma viva. Só poeira e a escuridão dominando tudo. Decidi explorar. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava sair dali. Mas mais do que isso, eu precisava entender quem era eu. Como fui parar ali e por que aquele hospital parecia me conhecer mais do que eu mesmo. Caminhei por corredores intermináveis, vi quartos de pacientes com camas viradas, prontuários espalhados, seringas jogadas no chão. Havia até uma cadeira de rodas caída em frente ao que parecia uma sala de emergência. Cada novo cômodo era uma cena congelada de abandono e caos. Algo tinha acontecido ali. Algo ruim, mas quando? Por quê? Comecei a sentir que não estava sozinho. Aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. E então eu vi, no fim de um corredor, uma luz fraca piscava. Era impossível. Nada funcionava naquele lugar. Nenhuma energia. Nenhuma conexão com o mundo lá fora. Mas uma das salas tinha uma TV ligada. Me aproximei devagar. O coração acelerou como nunca. A porta estava entreaberta, e aquela luz azulada da TV dava um contraste surreal com o resto do ambiente. Empurrei a porta. A sala estava destruída, assim como o resto do hospital, mas ainda mais grotesca. Pedaços do teto caídos, fios expostos, o chão completamente sujo, com marcas de algo sendo arrastado. Mas no centro da sala, deitado em uma maca, havia um homem, imóvel, entubado, com seringas enfiadas nos braços, fios ligados ao peito. Embora nenhum monitor estivesse funcionando, a TV apenas fazia estática. Mas estava ligada. Ele parecia dormindo. Ou desacordado. Não sei explicar. Minha mente não conseguia entender. Como alguém podia estar recebendo tratamento ali? Quem ligou a TV? Quem cuidava dele? Eu comecei a tremer. O ar ficou mais pesado, quase impossível de respirar. Foi nesse momento que eu percebi que não deveria estar ali. Que eu não era bem-vindo. Me virei para sair e esbarrei numa maca quebrada. Caiu com um estrondo. Comecei a correr, tropeçando nos próprios pés, derrubando tudo que via pela frente. Não me importava com o barulho. Só queria sair dali e foi aí que vi, no fim do corredor, uma silhueta. Um homem parado. Alto, imóvel. Apenas um vulto negro contra a escuridão. Não consegui ver o rosto. Não consegui ver os olhos, mas ele me viu. Eu sei que me viu. E ele falou. A voz não foi gritada. Foi dita de forma firme, autoritária, como quem já sabia quem eu era. Ele disse algo como: Você não deveria ter aberto aquela porta. Minhas pernas agiram por conta própria. Corri com tudo o que tinha. Meu peito doía, meus pulmões ardiam, mas eu não parei. Cada corredor parecia mais comprido que o anterior. A escuridão parecia se mover, se fechar ao meu redor. Mas eu corri.
Corri até ver uma saída, uma porta enferrujada entreaberta, com uma luz fraca do lado de fora. A esperança. Joguei meu corpo contra ela e caí para fora. A luz do sol me cegou. Por um segundo. Era manhã. O hospital estava ali atrás de mim. Abandonado. Silencioso. E foi só então, respirando com dificuldade, tremendo no chão sujo do lado de fora, que caiu a ficha. Aquilo não era um sonho. Nada daquilo era um sonho. E a pior parte de tudo é saber que eu realmente estive lá dentro. E alguém ainda está lá. Recebi uma ligação pedindo socorro, de dentro de um hospital fechado há 30 anos. Não sei exatamente como começo isso. Não tenho intenção de convencer ninguém a acreditar. Só preciso contar, colocar para fora, organizar minha própria mente, talvez. Mas entenda, nada do que eu disser aqui é invenção. Tudo aconteceu. E começou com uma ligação. Era uma madrugada comum. Eu trabalho como operador em uma central de monitoramento de segurança. Turnos longos, câmeras estáticas, luz fria, café fraco. Aquela era só mais uma noite. Até o telefone tocar. Era um número sem identificação, o que já é comum, mas algo no toque me causou um incômodo estranho. Atendi e uma voz sussurrou: "Ajuda, sala 23, por favor." A ligação caiu logo depois, sem mais palavras. Apenas isso. O problema, o verdadeiro problema, é que a chamada foi gravada automaticamente pelo sistema. E a gravação foi marcada com a localização da torre de origem. Um hospital. Mais precisamente, o Hospital Municipal São Jerônimo. O detalhe? Aquele lugar estava fechado desde 1993. Um incêndio seguido de abandono. Nunca mais reabriu. O prédio ainda estava de pé, mas em ruínas. Nenhuma energia, nenhum funcionamento. Um esqueleto de concreto largado no meio de um bairro esquecido. Mesmo assim, eu fui. Não sei o que me motivou. Curiosidade? Tédio? Algum impulso irracional? Só sei que desliguei tudo, peguei meu carro e dirigi por quase 40 minutos até aquele lugar. O caminho foi ficando mais escuro a cada quilômetro. Menos postes, menos casas. Quando estacionei em frente ao hospital, me senti completamente só. Um breu total. Céu coberto. Nenhuma estrela. A única iluminação vinha dos faróis do meu carro, que batiam contra a fachada pálida do prédio. A tinta descascada. As janelas como bocas abertas, negras. Parecia que o lugar estava esperando. O portão enferrujado estava entreaberto. Empurrei, fazendo um rangido agudo cortar o silêncio. Entrei. A vegetação havia tomado conta da entrada. Galhos secos, folhas mortas, terra batida. Passei por uma porta de vidro quebrada, e o interior me engoliu. Luz nenhuma. Apenas meu celular, cuja lanterna parecia fraca demais para aquela escuridão densa. Era como se a luz lutasse para existir ali dentro. Andei devagar pelos corredores. Havia marcas de fogo nas paredes. As placas penduradas ainda mostravam setas. Pronto atendimento. Radiologia. Administrativo. E então, depois de alguns minutos, achei a placa. Sala 23, a porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado. O rangido repetiu-se, como se o prédio inteiro estivesse ouvindo meus movimentos. A sala era pequena. Parecia uma sala de observação. Tinha uma maca enferrujada, alguns armários abertos e papéis espalhados pelo chão. Não havia ninguém. Pelo menos não visível. Mas havia algo ali. O ar era diferente. Mais frio. Mais denso. Havia um cheiro. Algo entre ferro velho, queimado e carne. Meu estômago revirou. A lanterna do celular começou a falhar. Piscar. Por instinto, olhei para o celular. A bateria, que estava em 87%, caiu para 12% em segundos. E então uma coisa ainda mais estranha. Uma notificação. Ligação recente. Sala 23. A ligação não estava mais no histórico comum. Apenas naquela notificação. Como se fosse um registro fantasma. Senti meu corpo gelar. Recuei. Senti que não deveria estar ali. Saí da sala e voltei pelos corredores. Mas o caminho parecia mais longo. As paredes mais próximas. O ar mais pesado. Comecei a ouvir sons. Primeiro fracos,
Depois mais altos. Passos. Arranhões. Uma maca rangendo. Mas toda vez que eu virava com a lanterna, só havia vazio. Então, um som me congelou. A mesma voz do telefone. Sussurrada, mas próxima. Ajuda. Sala 23. Por favor. Corri. Esbarrei em paredes. Tropecei em destroços. O hospital parecia vivo. E ele não queria que eu saísse. As portas batiam sozinhas. As sombras pareciam se mover. Meu celular desligou completamente. A lanterna sumiu. Tudo ficou preto. Totalmente preto. Fiquei parado. Tremendo. Não consegui me mover por minutos. E então, algo tocou meu ombro. Foi leve. Quase um gesto delicado. Mas senti gelo penetrar minha espinha. Girei o corpo com violência, mas não vi nada. Corri de novo. Consegui achar a saída. Me joguei para fora. Respirei o ar úmido da madrugada como se tivesse escapado de um naufrágio. Voltei para o carro, liguei e fui embora, sem olhar pelo retrovisor. No outro dia, pesquisei tudo sobre o hospital. Achei arquivos antigos, reportagens. Descobri que a sala 23 era uma sala isolada no final de um corredor. Após o incêndio, um paciente ficou preso lá. Ninguém conseguiu chegar a tempo. Dizem que ouviram ele gritando por ajuda por horas. O corpo foi achado dias depois, carbonizado, mas com as cordas vocais totalmente preservadas. Não voltei lá, mas uma semana depois recebi outra ligação. Mesmo número, mesma voz. Sala 23. Por favor. Dessa vez não atendi. Eu trabalho com monitoramento noturno há alguns anos. A rotina é sempre igual. Entrar na salinha fria de vigilância, verificar as fitas do turno anterior, manter os olhos nas telas. Numa dessas madrugadas comuns, revisei o material vindo de uma propriedade antiga, um hospital abandonado. Essas estruturas velhas são alugadas por donos particulares que querem evitar invasões, pichações, roubo de fiação. Nunca tem nada demais, só escuridão, vento batendo nas janelas, silêncios longos. Mas naquela noite, vi algo. Um vulto andando pelos corredores do hospital. Pausa. Rewind. Play. Não era um vulto. Era uma pessoa. Com detalhes, rosto, postura. E era eu, idêntico a mim. No vídeo, eu entrava pelos fundos do hospital, atravessava corredores que eu reconhecia das plantas técnicas, abria portas que deveriam estar trancadas. As câmeras me seguiam por todo o hospital, andando devagar, olhando para os lados. Parecia cauteloso, mas determinado, e havia algo estranho no jeito como me movia, mecânico, rígido, como se eu estivesse ali por um motivo muito preciso. E o mais desconcertante de tudo, eu nunca estive lá. Aquilo me afetou. Passei horas tentando entender. Fiquei em frente àquela tela por tempo demais, revendo as imagens, cada detalhe. A forma como me virava, a expressão neutra, os olhos fixos, em pontos sem sentido. A data marcava a noite anterior, às 3h23 da manhã, no mesmo horário em que eu estava em casa, dormindo. Contei para mim mesmo que era um erro de sistema, que talvez fosse alguém parecido com um uniforme igual. Mas aquele rosto era meu. Exatamente. Até a cicatriz no supercílio, até o modo de andar. Algo me puxou para lá, contra o bom senso, contra qualquer plano racional. Eu precisava ir até aquele lugar. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. O hospital ficava afastado da cidade. Uma construção da década de 80, já sem energia, com sinais claros de abandono. Mato alto, paredes descascando, janelas quebradas. Estacionei na frente, na parte onde antes era a recepção. Peguei uma lanterna e entrei. Lá dentro, o tempo parecia morto. O ar era espesso, impregnado de poeira e umidade. O piso afundava a cada passo. As salas estavam do jeito que as câmeras mostravam. Cadeiras empilhadas, equipamentos enferrujados, prontuários rasgados. O hospital inteiro era um cemitério de memórias apagadas.
Mas não foi isso que me fez parar. Foi a sensação, a mesma do vídeo. Cada curva que eu fazia era idêntica àquela que vi na gravação. Cada porta que eu abria, cada sala em que entrava. Era como se eu estivesse repetindo algo. Algo que já havia sido feito. Por mim. As luzes não funcionavam. Tudo era iluminado apenas pelo feixe da lanterna. A silhueta das coisas dançava nas paredes enquanto eu andava. O tempo todo sentia que havia algo atrás de mim, mas ao virar, não via nada. Comecei a notar detalhes estranhos. Havia pegadas no chão empoeirado. Minhas pegadas. Mas algumas já estavam ali quando entrei, e não batiam com a direção do meu caminho. Cheguei numa sala no 3º andar. Era a mesma do vídeo, onde eu parava por um tempo. No vídeo, não. Dava para ver o que eu fazia lá dentro. Mas agora, eu estava ali. Dentro. A sala estava vazia, mas tinha algo estranho nela. O teto estava inteiro, mas havia marcas de queimado nas paredes. Como se um fogo tivesse acontecido ali há muito tempo. Um cheiro de metal e fuligem. Me aproximei do centro da sala. E ali, no chão, vi marcas circulares. Como se algo tivesse sido arrastado em um padrão repetido. Olhei em volta e vi uma câmera no canto superior, apontando direto para mim. Sem fios, sem energia, mas ali, me observando. Como se ainda estivesse gravando. Saí da sala com pressa. Senti meu coração disparar. Algo estava muito errado. Os corredores pareciam mais longos agora. As portas pareciam ter mudado de lugar. Me perdi. A estrutura era a mesma, mas minha memória não batia mais com o real. Comecei a descer as escadas, tentando sair. Mas toda vez que chegava ao térreo, algo me puxava de volta. O som dos meus passos ecoava de forma errada, como se tivesse outro par de passos se misturando. Em dado momento tive certeza. Havia algo me seguindo, não com pressa, mas sempre, à mesma distância, como uma sombra. Voltei à recepção. Me preparei para sair, mas parei. A TV, aquela da sala do vídeo, estava ligada. Ela não tinha energia. Eu mesmo vi os fios cortados. Mas a tela tremeluzia. Estava mostrando imagens. Ao me aproximar, reconheci a cena. Era a gravação da noite anterior. A mesma que vi no meu turno. Mas ela não parava ali. As imagens continuavam. Agora mostravam a mim, no hospital. Mostravam cada passo que dei desde que entrei, como uma transmissão ao vivo. Olhei para a câmera da sala. Estava piscando. Aquilo estava acontecendo agora. Eu estava sendo gravado. De novo, senti algo passar ao meu lado. Um sopro gelado. Me virei bruscamente. Nada. Mas o barulho da televisão aumentou. Ruídos. Estalos. E então, a tela mostrou outra imagem. Uma câmera do 2º andar. A mesma sala com as marcas circulares. E no centro dela, parado, estava eu mesmo, imóvel, de costas, como se ainda estivesse lá. Mas eu não estava mais lá. Eu estava na recepção. Vi meu reflexo na tela. Era real. Aquilo não fazia sentido. Me virei para sair, mas a porta pela qual entrei estava trancada. Trancada de fora. Eu puxava, empurrava, socava. Nada. Me afastei. Comecei a correr por outro corredor tentando achar uma saída lateral. Mas o hospital parecia mudar. Os caminhos se fechavam. As salas se repetiam. Cheguei a um corredor onde todas as portas eram idênticas. Entrei em uma, depois em outra. E voltava para o mesmo lugar, como se o prédio estivesse vivo. Cansado, parei numa cadeira enferrujada. A lanterna falhava. A escuridão era total. Mas ainda ouvia meus passos. Mesmo parado. Fechei os olhos por um segundo. Quando os abri, estava em frente à câmera da sala, do 3º andar. Aquela mesma sala. Mas agora, tudo estava diferente. A sala estava intacta, limpa, organizada, como se ainda funcionasse. No centro, uma maca. Em cima dela, um corpo. Me aproximei. Era eu, dormindo, respirando, mas apagado. O ar ficou denso. A TV da sala ligou.
A mesma imagem. Eu, parado, me observando. Tudo se repetia. Eu entendi naquele momento que eu nunca tinha saído dali. Que todas as vezes que achei que estava fora, era outra gravação, outra repetição, outro ciclo. Voltei à sala de monitoramento horas depois. Ou dias. Não sei. A gravação estava lá. Igual, eu andando pelo hospital, explorando, me observando. E, agora assisto a fita toda noite, esperando que o outro eu pare de andar. Mas ele nunca para. E toda vez que chega na sala do terceiro andar, o vídeo recomeça.